Queria saudar os visitantes com a paz do Senhor Jesus. Tem visitante aí, gente? Tem? Amém! Seja bem-vindo. Glória a Deus. E pedir que abram a palavra na Epístola aos Hebreus. Amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso, amados, que o Senhor escolheu. Verdade? Hebreus 6, versículo 18, fala assim a palavra do Senhor. Amém? Ou misericórdia? Amém? Hebreus 6 está lá, cola lá. Quem não trouxe, quem não achou, na TV está ali a passagem. Hebreus 6, versículo 18, fala assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, sentindo, Senhor, já a Tua presença no nosso meio. Ah, meu Deus, o nosso coração queima de alegria, porque quando o Senhor se manifesta, Senhor, algo novo acontece, Senhor. Que seja na minha vida, que seja na minha casa, Senhor. Oh Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor apareça e que eu desapareça nesse lugar. Me coloco atrás da cruz de Cristo, Senhor, porque é lá que nós estamos ancorados, Senhor, firmes e inabaláveis. Vem, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, hoje é dia de nos assentarmos na mesa com o amado da nossa alma, Senhor. Farta-nos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Temos sede e fome de Ti. Abre o nosso entendimento para entender, Senhor, as riquezas que estão contidas na Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o autor de Hebreus fala aqui que mediante duas coisas imutáveis, ou seja, que não pode mudar. Deus é fiel. Amém? Ele jurou, ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo aquilo que está na sua palavra, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Então, se Deus falou algo forte com você, meu irmão, se você se apegue àquilo que ele falou, não importa quanto tempo já tenha passado, vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir. E ele não mente, né? Deus não mente. Deus, aquilo que está escrito, a Bíblia diz que para o nosso ensino foi escrito. Todas as experiências que estão aqui, de homens e mulheres falhos, como eu e como você, foi para revelar a salvação, a graça maravilhosa que há em Cristo para todos aqueles que nele crê. Quem crê? Dá glória a Deus, amém? Então, eu quero te dizer que Jesus é o nosso porto seguro, onde nós podemos atracar. O tema dessa palavra nessa noite é ancorados em Cristo. Ancorados em Cristo, amém? Provérbios 30, versículo 4, fala algo assim. Glória a Deus. Provérbios 30, versículo 4 fala: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu
todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes, amém? Amados, que nós precisamos começar essa palavra entendendo que não há nada que fuja ao controle desse Deus. Ele é soberano, para ele não há limites no seu agir. A palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? E ele usa todo tipo de situação. Né? No domingo passado foi falado isso, que ele usa as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Os meios de Deus nós desconhecemos, né? Ele é tremendo, né? Tem um louvor maravilhoso, aquele do Juliano Som, né? Que nós não conheço. Quem sabe aí canta? Meu Deus, sou péssima. Não conheço teus caminhos, mas olha, viu? Nem sempre a gente entende os caminhos de Deus, né? Por quê? Quem aqui nunca fez esse questionamento diante de uma luta, diante de um problema, de uma adversidade que está enfrentando? Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? A gente não verbaliza, mas tu fica com aquela situação, tu fica meio amargo, fica não só pastora, né? Tu fica meio assim, meio que de mal com Deus, pô, não entendi, não gostei, não era isso que eu queria, querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Quem nunca tentou? Mas, na verdade, a gente realmente não conhece esse Deus que Provérbios fala, sabe, que não há limite no seu agir. Ele controla os ventos, né? Ele coloca limite à extremidade da terra, né? E ele ajunta as águas sobre as suas roupas. Que Deus maravilhoso! Você pode glorificar Ele? Glória a Deus! Então, ele sempre vai usar os propósitos dele ele vai usar todo e qualquer tipo de situação para cumprir o seu propósito. Ou seja, o seu propósito subsistirá a despeito de tudo estar desmoronando, a despeito de você não estar entendendo, ele continua sendo Deus. Amém? Isaías 43, rapidamente, olha só, fala assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Quantos foram remidos pelo sangue de Jesus, que acabou de cantar aqui? Então você pertence a Ele. Você foi comprado a preço de sangue. Não foi a preço de coisas corruptíveis, como Pedro fala, mas preço do sangue de Jesus, que não tinha pecado. Comprou-nos e nos fez reino e sacerdote. Isso é maravilhoso demais, amados. Para a gente desprezar, sabe, tamanha graça que nos alcançou. E ele fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele não disse que você não vai passar. Ele diz: a minha presença vai estar lá, Olha para o lado, ainda que você não possa ver, mas eu estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão sobre ti. Quem é esse Deus maravilhoso? A gente precisa conhecer esse poder, sabe, que realmente não tem limites. O amor dele pela minha vida, pela tua vida, supera qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando. Agora, como nós falamos aqui na quinta-feira, o grande desafio é, no meio desse vendaval, no meio dos problemas, a gente olhar para Deus. A gente fica olhando para o problema, né? E aí a gente cai, a gente tropeça, a gente afunda, né? Salmo 104, 4 fala: faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Então, esse é o nosso Deus. Ele usa as situações favoráveis e situações contrárias para cumprir
o seu propósito, porque Ele é Deus. Que se fosse só situações favoráveis, seria fácil, você poderia achar que foi a tua capacitação, né? Enfim, as tuas virtudes, mas Ele usa, inclusive, isso é lindo, porque é a hora do show, é quando Deus entra e o homem sai, né? Quando Ele usa as situações contrárias. Mas lembrando, né, dos ventos favoráveis, né? Que são esses ventos favoráveis, né? Que Deus às vezes sopra, né? E vento, amados, causa barulho. Eu moro lá no alto, quem foi lá em casa sabe. Gente, quando venta ali, quando bate o vento, meu Deus, já carregou cadeira, já aparador nem coloco mais de piscina, porque quando venta ali é terrível, né? Então o vento, ele causa isso, barulho, né? Ele causa tira as coisas de um lugar, coloca as coisas em outro lugar, às vezes faz uma bagunça, né? Mas eu quero te dizer que esse teu Deus caminha no meio do vento, amém? Não temas o barulho, né? É Deus que está agindo, é Deus que está trabalhando em teu favor, a despeito de você entender isso ou não. A gente fica tão ligado no barulho, a gente fica tão ligado na bagunça. Meu Deus, a minha vida, olha o que está acontecendo, não estou entendendo nada, né? Mas a gente desconhece que é Ele que está agindo. Vamos lembrar na palavra, porque tudo que foi escrito é base para você entender o que você está passando, amém? Então, quando a gente olha e lembra dos ventos favoráveis que já foram instrumento de Deus para trazer o seu agir em favor do seu povo, em favor daquele que Ele ama, né? Quem lembra de Êxodo 14, 21? Quem lembra? Terça-feira, não, foi quando que a gente falou? Acho que foi na quinta-feira, do Mar Vermelho, né? Deus tira um povo que estava oprimido, que estava 400 anos debaixo do jugo da escravidão. E ele tira esse povo com o braço forte. E esse povo começa a andar e chega diante de um grande desafio chamado Mar Vermelho. Né? Mas olha aí, no versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. Olha aí, amados, né? Então o vento de Deus, ele pode trazer libertação de algum cativeiro. Se você está vivendo uma situação de opressão, eu quero declarar sobre a tua vida, igreja. Hoje é dia, existe uma unção aqui nesse lugar. O vento de Deus vai soprar. O vento de Deus vai soprar, amém? E vai criar um caminho para você passar, vai te tirar dessa situação. Eu não sei como, meu irmão, mas Deus sabe, amém? O como é com Ele. Ele vai soprar e vai trazer libertação. Que nós precisamos entender que não é por força nem por violência, mas é pelo seu Espírito. Amém? Quando Deus age, amados, quem pode impedir o seu agir? Fala para mim. Segundo ponto, Números 11, 31. Esse povo que estava caminhando, eu não sei quanto tempo você está vivendo no deserto, mas no deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de joelho no chão, é quando a gente tem que orar, é quando a gente tem que clamar, mas é lugar do sobrenatural, amém? É lugar, é oportunidade para Deus se mover e agir e se revelar na tua vida. Números 11, 31, um vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 2 côvados, espalhando-as em todas as direções em um raio de um dia de caminhada. Olha aí que vento favorável. O povo estava enjoado do maná. O povo estava precisando de proteína. Eles queriam carne, meu irmão. E o vento soprou e trouxe o quê?
a provisão. Talvez você esteja necessitado de alguma provisão, eu não sei qual é. Eu quero te declarar sobre a tua vida que o vento de Deus vai soprar, amém? O agente provedor de Deus vai operar esse milagre na tua vida, não sei como, meu irmão, sabe? Na boca do peixe, eu não sei de onde vai vir, mas Deus vai trazer, porque Ele é o nosso pastor, Salmo 23, e nada nos faltará, meu irmão. Promessa dele, aquele que nos proveu o cordeiro, juntamente com ele, nos proverá todas as coisas. Você crê nisso, igreja? Então você pode se ancorar nessa palavra, profetiza, declara diariamente isso. Não vai faltar, não vai faltar. A despeito da situação política que nós estamos enfrentando, todo mundo pode estar enfrentando desemprego. E tem uma lista, pastora, a senhora não sabe, meu nome está lá. O vento vai soprar, amém, meu irmão? Se Deus fecha uma porta, é porque Ele tem uma melhor para abrir para você. É porque o teu tempo ali acabou. A tua vida pertence a Ele. É Ele que é o teu Deus. Você conhece o seu filho, então não tem o que temer. Amém? Nós estamos ancorados nele, aleluia. E por último, um vento maravilhoso. Quem lembra de Atos 2? De repente, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Talvez, quem sabe hoje, né? Todo domingo a gente se reúne à mesma hora. De repente, veio um vento impetuoso. E aqueles homens que eram tímidos, aqueles homens que estavam debaixo de um medo, de um pânico, sabe, o seu mestre tinha sido crucificado. E agora, o que estava reservado para eles, né? E aí o vento veio, línguas de fogo foram repartidas. E aqueles homens simples, amados, eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, a ponto das pessoas não... Vem cá, esse era aquele, quando ouviram Pedro falar, que era um homem humilde, pescador. Então eu quero profetizar isso sobre a tua vida, igreja. A capacitação sobrenatural, que é a obra do Espírito Santo. Deixa ele se mover, deixa ele soprar sobre a tua vida. Não fica olhando para as tuas, sabe, imperfeições, as tuas limitações. Eu quero te dizer, quando o vento soprar, tudo isso, meu irmão, não vai ser barreira para Deus te levar onde Ele quer te levar. Você crê nisso? Ele vai te, assim como capacitou os apóstolos, Ele vai te capacitar, meu irmão. Ele vai te capacitar. E eu não posso deixar de lembrar, né, falar de vento favorável. Quantos, né, muitos, alguns que caminham com a gente há muito tempo, estava falando para o Júlio, poxa, tem uma galera nova. Né? Às vezes a gente se sente repetitivo, mas tem pessoas que não conhecem o nosso testemunho, né? Que quando eu casei, meu marido não era convertido, fiquei orando 10 anos para ele se converter, mas, né, meio resistente. Rapaz, bateu um vento. Quando chegou a hora, eu quero dizer isso, igreja, quando chegar a hora, não tem como você conter o vento. Amém? O vento de Deus, amados, ele quando sopra, meu irmão, você tem que se render ao seu poder. E aí, orei 10 anos, né? Só Deus sabe como, né? Quando estava chegando nos 40, Deus é Deus de 45 minutos do segundo tempo, é ou não é? Estava chegando nos 40, já estávamos indo para o pênalti, meu irmão. E aí o vento soprou, numa festinha lá em Niterói, Niterói não, Petrópolis, né? O pessoal do Encontro de Casais ouviu esse testemunho. Bauerfest, né? Festa do colono alemão. O jovem não era convertido, então bebeu todas lá, né? Toda a cerveja e tal, e aí a gente tinha que descer. Não. E aí você pensa que Deus vai...
isso vai ser impedimento para Deus agir? Eu me lembro da minha prima que ela falava, nossa, eu falo para o meu marido, larga essa cerveja e vai buscar o Senhor. Eu, tá errado, manda buscar o Senhor que depois ele larga a cerveja. Vem como está, meu irmão. Quem poderá resistir ao agir de Deus, amém? Deixa Deus fazer, pode vir, meu irmão. Pode vir servindo lá as entidades, os guias. Eu só quero ver quando o vento soprar, meu irmão. Quero ver quem é que vai ficar de pé. Vai dizer, não, não quero não. É ruim. A gente vem igual um gatinho para Jesus. E aí o gatinho, o leão virou um gatinho, né? Aí soprou o vento, gente. E aí ele não podia descer. Estava sem condições. Olha que vergonha, né? Estava sem condições de dirigir. E aí ele entregou o carro para mim, para eu descer a serra. E detalhe, eu tinha pouco tempo de carteira de motorista e eu tinha deixado a carteira em casa. E quando a gente chegou ali na entrada da ilha, rapaz, eu fiz aquela curva, tinha uma blitz. Eu entrei com tudo, eu não me lembro qual era. E nunca, não sei se em escola, de autoescola, eles ensinam isso hoje, mas não tinham falado como se portar diante de uma blitz, que você tem que acender a luz do salão, né? Reduzir, abrir os vidros, né, abaixar. Rapaz, eu entrei com tudo, não queria nem saber. E aí o cara apontou a escopeta, aí Júlio, que estava arriado no carro do lado, levantou assim. Conclusão, fomos parar na 37. Carro foi rebocado, ficou sem a carteira de motorista. Quem não sabe, se você der o volante para quem está sem a carteira de motorista, perde a pessoa e perde você, né? O carro foi rebocado. Não, o carro não foi rebocado. Nós perdemos a carteira e ficamos 6 meses sem carteira de motorista. E eu congregava numa igreja lá, amados, uma igreja abençoada que eu dei os primeiros passos. A gente não deve, né, desprezar os humildes começo. Foi ali que eu comecei realmente a comer a palavra e Deus falar comigo através da palavra. Mas Deus queria me levar para outros lugares. E chegou nesse tempo, e ele nunca se decidia por Jesus nessa época. E quando a gente ficou com a carteira suspensa, a gente não podia mais sair da ilha. E aí a gente foi para onde? A nossa terra, né? Louvo a Deus por aquele lugar, todas as paradas, né? Que nós, para a gente chegar aqui no dia do Café Hope, nós vamos falar nossa história. Então foi um vento que bateu na nossa vida, que tirou a nossa carteira de motorista, mas na realidade era a forma de Deus responder à oração e era a forma dele vir para Jesus, não do meu jeito. Eu cheguei a orar assim, Senhor, mas não é ali que eu quero não, é aqui. E Deus não, é do jeito de Deus. Amém, igreja? O jeito de Deus é sempre melhor do que o nosso. E está aí, né? Tanta resistência, está aí, glória a Deus. Quando eu vejo aqui pregando, Senhor, e a gente sabe como era. Meu Deus, o que Deus faz, amados. Dá um glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que vento, meu irmão, que vento. Vamos lá, agora vamos para os ventos contrários. Tem alguém aí enfrentando o vento contrário? Atos 27. Já cansei de pregar essa passagem, mas Deus hoje me deu algo diferente. Amém. Atos 27, versículo 7, vai falar sobre o naufrágio de Paulo, né? Mas no versículo 7 fala assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo,
tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Vamos parar por aí, né? É importante você saber que essa história começa lá no capítulo 23, 11, quando o apóstolo Paulo tem uma experiência com Deus em Jerusalém. Deus fala com ele, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques em Roma. Só que de Jerusalém para Roma, não sei quantos, não pesquisei isso, não deu tempo de ver quantas a distância. É muito chão, muita água, né? Vamos dizer, porque essa viagem era de navio. Então, ele teria que passar por algumas situações, né? Mas o chamado dele era que o evangelho, que ele levasse o evangelho até Roma. E aí a pergunta que não quer calar, já para deixar um gancho aí para o GH de quinta-feira: qual é o teu chamado? Você nunca teve curiosidade? Você acha que é só o pastor e a pastora que tem um chamado? Todos aqui têm um chamado de Deus. Todos. E quando você não flui dentro do teu chamado, você fica incompleto. Já preguei sobre isso. Sensação de vazio, amém? De plenitude só quando você estiver dentro do centro da vontade de Deus. Aquilo que Ele te chamou para fazer, amados. E aí, a pergunta que não quer calar: você está disposto a cumprir esse chamado? Mesmo diante das tempestades da vida, porque ele enfrentou. Esse naufrágio aqui é um dos 3 naufrágios que Paulo enfrentou. Então, custou muito a ele cumprir o seu chamado. Não é fácil. Jesus falou para a gente que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A promessa de, olha, você não vai estar sozinho. Sabe, se você estiver bem ou se você estiver mal, eu vou estar ali do teu lado, confia. E nisso nós devemos nos apegar como uma âncora, amados. Quando o negócio estiver ruim, quando você estiver naquele silêncio de Deus, quem já passou por isso sabe, é terrível essa fase, quando a gente não ouve mais Deus falar com a gente. Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Como Deus gosta quando você fala assim. Não sei se você orou assim hoje. Quero te dizer que Ele vai se revelar a você, amém? Ele vai falar contigo. Mas quando Ele falar, qual vai ser a resposta? Uma resposta a gente tem que dar para Ele, amém? Deus, Ele se importa conosco, com aquilo que a gente está vivendo, né? E aí no versículo 20, vamos passar, eu sugiro que você leia o capítulo inteiro, tem tanta coisa aqui que você pode tirar para a tua vida, para esse momento que de repente você está vivendo um vento contrário. Versículo 20, eu separei aqui umas três coisas que me chamou a atenção. No versículo 20, porque no 20, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade. Olha isso, gente. Eles estavam no mar alto. Se não conseguiam ver nem sol, nem estrela, eles estavam como? Perdidos, não sabiam onde eles estavam. Às vezes a gente entra num módulo que a gente se sente um pouco assim, verdade ou não? Perdido. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela pode nos direcionar para o fim dessa situação que você está enfrentando, ok? E aí,
Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento, havendo todos estado muito tempo sem comer. Olha aí, você está reclamando da tua tribulação? Olha aí, eles não viam luz, estavam no escuro, não sabiam onde estavam sem comida. Paulo, pondo-se de pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Ele tinha avisado, né? Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque sublinha isso que é lindo demais, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ok, amados? É isso que faz toda a diferença. Quando o vento contrário chega, quando a tempestade, quando as ondas batem, quando você não está vendo solução para o teu problema, a pergunta que não quer calar, você continua crendo naquilo que Deus te prometeu ou você desiste? Ou você é daqueles que retrocedem? Hã? Sabe, enquanto a tripulação inteira estava desesperado, aquele homem estava ancorado em Cristo. Aquele homem estava ancorado numa palavra que ele recebeu, mesmo que as adversidades estavam ao redor dele. E como se não bastasse isso, sabe? Mostrando a fé naquilo que Deus falou, ele ainda encontra força para animar os desanimados. Isso é demais, meu irmão. Deus já te usou assim, meu irmão? Tu está quebrado. A gente falou no domingo de vasos quebrados. É quando Deus mais gosta de te usar. Porque a glória é toda dele, 0% tua. Você está falando. Às vezes, existem pessoas que às vezes não querem falar em momento assim, porque se sentem, né? Eu já pensei assim também. Se sentem hipócritas. Pô, estou falando de algo que eu não estou vivendo, mas a condição para você falar não é você viver, é você crer. Paulo diz isso, ele mesmo fala: crie, por isso digo. A condição é fé, meu irmão. Sabe, para Deus o que vale é a tua fé. Quando você não está vendo nada, você não está experimentando nada, e você está falando de um Deus que restaura. Você está com problema no teu casamento e você está falando: Deus vai restaurar o teu casamento. Você está com a conta no vermelho e você diz: Deus é Deus provedor. Aquele que proveu o cordeiro proverá todas as coisas. Isso não vai definir o meu dia. Isso para Deus é nada. Isso é vento, meu irmão. Deus quer te usar sim, mas é nessa hora, cadê a fé? Onde está a nossa fé, meu irmão? Então, a fé, ela traz paz em meio ao desespero. Por isso que Deus precisa falar com a gente. Amados, quando Ele fala, um trono se estabelece. Parece que vem assim, uma descarga, nem sei, sabe? Não sei se vocês já se perceberam assim, sabe? Tudo está abalado e parece que você está anestesiado. Porque Deus falou contigo. Quando Deus fala conosco, Ele traz essa paz que excede todo entendimento. É de enlouquecer. Mas aqui nessa passagem, tem tanta coisa aqui, eu tenho tempo para terminar essa pregação. Mas de quem você é, meu irmão?
Quem é o teu Deus? Olha a condição aqui que ele fala. Olha só, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. É nessa hora que faz a diferença, meu irmão. Quem você pertence? Quem te comprou? A tua vida é tua, a tua vida é dele. Então, tudo que você viver vai ser para a glória dele, amém? Se for enfermidade, é para a glória dele. Amém? Se for dificuldade, é para a glória dele. Mas não deixe de falar desse Deus, não deixe de glorificar, meu irmão. Não retroceda, continua crendo. Amém? Isso vai passar em nome de Jesus. Passou ou não passou? Você conhece o final dessa história? Paulo chegou ou não chegou a Roma? O evangelho chegou até mim, a você ou não chegou? Então, meu irmão, que história é essa? O diabo é mentiroso, como alguém já falou aqui. E a gente tem que dar ouvido à palavra, porque é impossível que ele minta. Duas coisas, ele não mente e ele é fiel. Mas às vezes a gente quer ouvir o barulho do diabo, o panelaço do diabo, e a gente acredita nas mentiras do diabo. Mas essa noite toda mentira vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, amados. A presença de um homem, uma mulher posicionada. Todo mundo desesperado, o homem estava de pé ali, dizendo, olha, tenha um bom ânimo. Só Deus sabe como é que ele estava. Aquela palavra não só serviu como âncora para ele, mas fez dele um porto seguro para os outros que estavam desesperados. Meu Deus, essa é a proposta. Essa é a loucura da pregação. Essa é a loucura, amados. Então, um homem posicionado, sabe quantos estavam lá? No versículo mais adiante, fala que eram 276 a tripulação, não é isso? Não sei onde é que está aqui, mas tem um versículo aqui que fala que eram 276 pessoas foram favorecidos pelo posicionamento de um homem de Deus. Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Você precisa se posicionar, meu irmão. Você precisa se posicionar, minha irmã. Quantas pessoas estão dependendo do teu posicionamento? Quantas pessoas estão dependendo de você se firmar em fé, amados, para vir para Jesus? É uma responsabilidade. Paulo fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. A responsabilidade de quem sabia o quanto custou a sua vida ser alcançada por Cristo, amados. Não tem essa. Ah, hoje eu não estou bem. Ah, hoje eu estou tristinho. Ah, hoje eu tive uma experiência. Meu irmão, abra a tua boca. E é desse jeito que Deus vai te usar. Não pense em você, pensa nele. Em quem você pertence. Pertence a ele? Então exalte o nome dele. Amém? Em nome de Jesus. Por último aqui, queria chamar o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Ui. Isso aí. Tá light, né, amados? Tem que bater um pouquinho, né? Senão não é evangelho. Senão é massagem para o teu ego. Oh, que beleza. Deus vai prover. Deus é comigo. Não é... E aí? Posso apertar um pouquinho? Versículo. Ele me apertou, tá? A propósito. Primeiro eu fui apertar. Olha aí. No versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Amém? Repetir. Então, Paulo disse ao centurião e ao soldado: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Sabe?
O texto mostra aqui soberania de Deus. E a gente ama esse tema, né? Que Deus faz, não tem impossível, Ele usa os ventos, seu propósito vai se cumprir. Mas aqui, nesse versículo, me confrontou, porque existe a parte de Deus e existe a responsabilidade humana. E é aí que a gente falha demais. Deus falou para Paulo, olha, pela graça de Deus, todos que estão no navio vão sobreviver. Vão passar por um vento, vão passar por um naufrágio, mas ninguém vai morrer. Só que, olha aí, a tendência do homem, né? Querendo fugir. Quando o problema chega, quando existe uma saída, rapaz, a gente não consulta Deus, é para, Senhor, o que eu tenho? Se Deus falou com você, faça, mas se não falou, permaneça no mesmo lugar, até que Ele fale com você, meu irmão. Qual foi a palavra que Ele tinha dado para Paulo? Olha, se animem, vai, aqui, vou voltar, hein? Olha aí. Não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Mas aqueles homens estavam tentando pular fora do barco. Quantas e quantas vezes a gente tenta pular fora, né, amados? Quantas e quantas vezes a gente sabota o propósito de Deus para a nossa vida? Quantas e quantas vezes? Hebreus 10, 25 fala, não deixeis as vossas congregações, como é costume dia algum. Quem nunca pensou, quer saber de uma coisa? Esse negócio de igreja já deu para mim. Só vejo escândalo. Eu vou buscar Jesus em casa. Eu já usei esse artifício, eu posso te falar de cadeira. Sabe quanto tempo você fica queimando? Acho que nem uma semana. Daqui a pouco você está lá no fundo do poço, amados. O que nos fortalece é estarmos juntos como um corpo, amados. Nós precisamos aprender a andar ajustado como um corpo. Eu preciso do meu irmão precisa de mim. Deus não vai dar tudo para você, meu irmão. Às vezes a gente tem uma visão lá do Antigo Testamento, né? A gente se vê como ele é. Meu irmão, no Novo, acabou isso. Jesus orou para que todos sejam um, como eu sou um com o Pai é com o Espírito Santo, amados. Para ver a glória de Deus, precisa ver a unidade do corpo. Mas no primeiro confronto a gente já não quer mais, já não gostei, a gente já vira a cara. Você não entende que ferro com ferro aqui afia? Hã? A gente precisa às vezes ser admoestado. E a gente também precisa admoestar. Agora o grande problema é que quando a gente julga o próximo. E a Bíblia diz que aquele que julga vai ser julgado. A mesma medida que você usa, você olha a vida do irmão, mesmo filtro, vai ser o mesmo filtro que vão olhar para a tua vida e vão julgar também. Eu preciso de mudança. Eu quero permanecer até o fim. Amém? Haja o que houver. A palavra de Deus, Ele nos promete salvação a todo aquele que crê. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso permanecer. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele fez. Ele enviou o seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas a palavra também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ter muita tempestade, meu irmão. Vai ter muito vento contrário. Mas a questão é, você pertence a quem? Você está ancorado aonde? Aonde está a tua fé, meu irmão? Em quem? Nesses momentos. Se você estiver ancorado em Cristo,
eu quero te dizer, o vento vai passar e você vai permanecer inabalável. Amém?